Estamos de volta com conexão pela TV e pela FM 103.3. A segunda-feira deve ter poucas mudanças na previsão do tempo. O calor extremo continua e as máximas aqui na região do Vale dos Sinos atingem os 39 graus. Acompanhe agora como será a terça-feira no estado. A terça-feira será de sol e bastante calor no Rio Grande do Sul. Na região metropolitana e também no litoral, uma massa de ar seco continua predominando. Já nas demais áreas do estado, há chances de pancadas de chuva isoladas. Nos vales e encosta da serra, o tempo fica ensolarado. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 22 e 35 graus. Em Veranópolis, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em Ivoti, a mínima é de 21 e máxima de 34. Em Gravataí, as temperaturas ficam entre 22 e 35 graus. Em Arroio do Sal, mínima de 24 e a máxima atinge os 33 graus. A entrega da declaração do Imposto de Renda 2014 terá início em março e deve se estender até o dia 30 de abril. O download dos programas ainda não foi liberado pela Receita Federal, mas o contribuinte já pode organizar os documentos para não cometer erros ou omissões que levem à malha fina. E para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio o advogado Carlos Moura. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Boa Olá, tarde. Carlos, tudo bem? Tudo Como a bem. gente comentou aí, o download ainda dos programas não foi liberado pela Receita Federal, mas as pessoas elas já podem ir se programando, se organizando. Já devem, né? Para fazer, já devem, com certeza, se organizar para fazer a declaração do imposto de renda. Mas quem é que precisa, então, fazer essa declaração? O imposto de renda, ele, até como o nome do próprio imposto lhe diz, todo contribuinte brasileiro que oferir algum tipo de renda, ele deve declarar essa renda para o fisco. E, na verdade, a gente tem aquela faixa, que a gente chama do pessoal que é isento, e a partir daí começa a proporção do valor devido. O imposto de renda ele é regido por um princípio chamado princípio da proporcionalidade. Esse princípio é que ele diz que, apesar de a lei não fazer distinção das pessoas, no imposto de renda todos são iguais perante a lei, mas dentro das suas capacidades. E é por isso que o imposto de renda ele tem uma faixa percentual de que, a partir de um valor X, no caso de 2014 agora, é R$ 1.787,77, abaixo desse valor, não é necessário a entrega da declaração de imposto de renda. A partir desse valor, sim, e temos aquela faixa proporcional até chegar ao teto do 27%. E quem nos anos anteriores não fez, então, essa declaração de imposto de renda e precisava, esse ano, como vai conseguir fazer? Vai conseguir, aliás, fazer essa declaração de imposto de renda? Vai, até porque, na verdade, essa é uma situação até um tanto quanto inusitada. Porque no momento em que tu não entrega a tua declaração de imposto de renda, o sistema da Receita Federal entende que tu é isento. Porque a faixa de isenção abaixo dos 1.787, tu não é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. E aí o que a Receita Federal vai tomar como base? As tuas declarações dos anos anteriores, para ver se houve má-fé, se houve algum equívoco ou se de repente houve uma situação que se alterou no quadro do contribuinte. Na verdade, esse ano a gente tem uma inovação, que é a desoneração, ou seja, não é obrigado a declarar as pessoas que têm doenças graves. AIDS, câncer, cegueira. E os requisitos que tu precisa comprovar para que tu não pague imposto de renda seria que tu receba uma aposentadoria, ou um auxílio, ou um pensionamento do INSS e que tu prove que tu seja portador daquela deficiência. No momento em que tu comprovou aquilo, tu não precisa pagar imposto de renda. Não interessa a faixa salarial que tu receba. Certo, Carlos, mas e se eu preciso declarar um imposto de renda e não faço isso? Quais são as consequências que eu vou sofrer? O que acontece? Como eu disse, nos anos anteriores, a Receita Federal ela vai pegar o levantamento e vai fazer um histórico da tua condição financeira. No momento em que o fisco chegar à conclusão, por exemplo, que tu devia o teto 27%, tu pode ser intimado a ir lá e retificar e fazer isso de boa vontade, ou, se não, ir lá e ser coagido aí com um processo, às vezes, de execução fiscal, até mesmo processo penal, e nisso vai incidir multa de 1% a 20% do valor devido. No caso, se tem restituição a ser recebida pelo contribuinte, essa multa auferida ali, ela já pode ser abatida desse valor da restituição que o contribuinte teria direito. Quais são as vantagens de fazer, então, essa declaração de imposto de renda antecipada? A vantagem, na verdade,
Antes de mais nada, a primeira vantagem que tem de tu fazer a declaração de imposto de renda antecipada é tu já ter em mãos todos os documentos organizados do ano base. O que é o ano base? O texto da lei diz que o imposto de renda de 2014 ele tem como ano base o ano civil de 2013. Então, toda a renda que tu teve em 2013 que pode ser provada, ela é calculada para ser feito o imposto de renda em 2014. Se tu já tem essa organização, tu já tem todos esses documentos em mãos e tu já consegue fazer a entrega da declaração do imposto de renda nos primeiros dias, além da vantagem de tu ter o teu imposto regularizado mais rápido, tu não tem aquele sofrimento que a gente tem de fazer a declaração nos últimos dias, que daí todo mundo sabe como é que funciona. Até aproveitando isso, a gente sabe que geralmente as pessoas deixam para a última hora, né? Que riscos elas podem correr, então, de não fazer com essa antecedência? Aí, na verdade, vem aquele problema da internet. Porque só pode fazer pela internet atualmente. Só pela internet. E o que acontece? Como todo bom brasileiro, a gente acaba deixando para correr com essa documentação e com esses documentos que provam tua renda, e até mesmo os descontos e abatimentos, e acaba deixando para a última hora. E aí vem o inconveniente, né? Porque tu depende da internet. E daí só Deus sabe aqueles engarrafamentos e congestionamentos que tem no sistema, correndo até o risco de tu perder o prazo de declarar teu imposto de renda. E antes você falou também que é importante as pessoas terem os documentos, então, na hora de fazer então essa declaração. Quais são esses documentos que o contribuinte deve ter? Todos os gastos que tu tenha com escolaridade e saúde, todos esses documentos, eles devem ser apresentados para depois tu postular as tuas deduções quando tu declara o imposto de renda. A gente já comentou aí de alguns benefícios que podem ser abatidos na declaração. Tem como a gente mensurar bem cada um deles, citar aí alguns itens que as pessoas não precisam colocar? Tu diz de abater mesmo, aliás, que elas precisam colocar, perdão, que é, enfim, gasto com saúde, idas ao médico, escolaridade, o que mais que a gente pode? Aluguel, cursos, esse tipo de coisa também entra? A gente tem como citar todos eles? Todo tipo de gasto com educação, seja mensalidade, tanto de colégio, faculdade, pós-graduação, todo esse tipo de instrução, ele gera a dedução no final. Odontologia, pensão alimentícia é muito bom, qualquer desconto feito pelo INSS que seja devido, todos esses documentos têm que ser comprovados para ser feita a dedução. Inclusive, tem uma situação bem inusitada, que são os rendimentos que têm a dedução na fonte. E quem deve provar essa dedução e o pagamento do imposto são as fontes pagadoras, no caso, o empregador. Se tu tem uma renda em que o teu imposto ele já é retido na fonte, tu tem até dia 28 de fevereiro desse ano, para que esses informes do teu empregador venham na tua mão para tu provar no imposto de renda. Se esses documentos não vierem, o contribuinte tem que ir à Receita Federal e informar que fez a solicitação e que esses documentos não vieram, porque senão depois pode gerar para o empregador uma multa de 300% sobre o imposto devido para o empregador, inclusive depois para o contribuinte. Não dá para correr esse risco mesmo, né? E para a gente terminar, quem são os dependentes? Somente os filhos se enquadram nessa categoria ou pode incluir mais pessoas aí? Aí é outra situação inusitada, às vezes, que por falta de informação o contribuinte não sabe. Não são só os filhos. Todos os pais, avós e bisavós são considerados dependentes desde que eles tenham um rendimento que tu consiga adequar na faixa de isento, que seria rendimentos mensais até 1.787,77. E por mais que sejam pais, avós ou bisavós, se eles estão nessa faixa de isenção, eles são considerados dependentes sim e podem ser feita a dedução do imposto de renda. Tá certo. Então aí as dicas então para o pessoal se organizar e fazer tudo dentro do prazo, né, Rodrigo? Inclusive a gente, né? Antecedência é sempre bom, na verdade. Né? Então entra no site receita.fazenda.gov.br antes que ele fique congestionado, né, lá no final, né, do período. É verdade, o prazo ainda está interessante. E na verdade, uma última dica que às vezes as pessoas não se dão conta, que as pessoas pensam assim, só os salariados são as pessoas que devem pagar imposto. Não. Hoje, se tu não tem forma de renda, mas tu tem imóveis e bens no teu nome superiores a R$300 mil, tu tem que sim declarar imposto de renda. Então, assim, não são... Foi o que eu te disse. A regra do imposto é todo tipo de renda oferida pelo contribuinte. Mas tem as suas exceções, no caso aí das doenças graves e agora dessa situação dos bens. Tá certo. Para quem tem dúvida, então, pode consultar o site ou também aí a consultoria, como é o caso aqui do Carlos. Muito obrigada pela tua participação, pelas informações. Até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença. Obrigada. Valeu. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, 12h30. Até lá. Tchau.